Também que o plenário do Tribunal de Contas da União analisa um recurso do governo federal contra a medida cautelar expedida pela Corte, que determinou o bloqueio de 6 bilhões de reais destinados ao programa Pé de Meia. Janaína Camelo. E o governo tinha até hoje para apresentar uma proposta, né? Porque agora a possibilidade de decisão dos ministros do TCU. Como é que está esse assunto? Atualize para a gente. Pois é, Evandro, os ministros, inclusive, ainda estão votando nesse julgamento, ainda está acontecendo, mas o relator desse caso, que é o ministro Augusto Nardes, já apresentou o seu voto e aí liberando esse pagamento, viu? Liberando recurso para o pagamento do Pé de Meia, mas num tempo exato. Ele deu 90 dias para essa liberação, diz que vai liberar esse pagamento por 90 dias, até que o Congresso Nacional e o governo federal encontrem uma solução para incluir as despesas do Pé de Meia deste ano no orçamento deste ano, de 2025, que ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Mas o governo federal, só lembrando, defende que, até então, né, está defendendo aí que isso seja incluído no orçamento de 2026. Mas, enfim, os ministros ainda estão votando nisso. Inclusive, o ministro Augusto Nardes disse que esse tempo é um tempo hábil, suficiente ali para que o governo federal possa se adequar com relação a essa questão orçamentária e, ao mesmo tempo, garantir que os estudantes não fiquem prejudicados, porque já tem repasses aí previstos para os próximos dias dentro do programa Pé de Meia. E aí, Evandro, durante o seu voto, o ministro Augusto Nardes, ele, inclusive, chamou a atenção do governo federal, disse que o governo federal não faz uma boa gestão em relação aos programas sociais do governo, programas de uma magnitude tão importante como, por exemplo, o Pé de Meia. E isso acaba atrapalhando a eficácia de um programa desses. A gente separou um trechinho do que ele disse. Vamos ouvir. A situação que se encontra no programa Pé de Meia não é fruto de medida cautelar determinada por esse instituição, mas sim de escolhas e condutas adotadas por gestores da política pública. Nesse caso específico, faltou um bom centro de governo para ter uma capacidade de avaliar e monitorar e evitar que tivesse vindo para cá com essas invalidades que aconteceram. Eu proponho que o governo analise mais o decreto que está em vigência da governança. Já falei com o presidente de várias estatais e com o ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, e também com o ministro Fernando Haddad. Pois é, Evandro, o presidente do TCU, inclusive agora durante o julgamento, ele precisou interromper o momento ali, essa pauta, e ir para a votação de outras pautas, porque ele disse, houve muita discussão ali entre os ministros sobre quais providências o governo federal deverá adotar com relação ao Pé de Meia, e o presidente do TCU disse que é um tema que está dando muito pano para as mangas. Ele acabou de voltar para esse julgamento agora, mas os ministros estão dizendo que há que se ter uma consciência plena de que é necessário que o dinheiro que é incluído no Pé de Meia, porque é muito dinheiro aí que é aplicado no programa Pé de Meia, isso tem que se adequar às regras orçamentárias. Então, só lembrando por que esse dinheiro foi bloqueado, foi por uma questão ali técnica que foi apontada pela equipe do TCU, de uma suposta irregularidade na operação, né, do programa Pé de Meia, porque esse dinheiro de 6 bilhões, por exemplo, que foi o dinheiro que foi bloqueado pelo TCU, era um dinheiro de fundos públicos que foi transferido para o fundo privado que foi criado para o Pé de Meia, mas era um dinheiro ocioso, não passou pelo Tesouro Nacional, não passou pela aprovação do Congresso Nacional, ali às margens do orçamento, e por isso esse dinheiro acabou sendo bloqueado. Bom, o ministro Fernando Haddad foi ao TCU anteontem, conversou com o Augusto Nardes, e esse dinheiro do Pé de Meia, só lembrando, é R$200 mensais que estudantes do ensino médio de rede pública cadastrados no CAD único recebem ali todo mês. Além disso, há uma poupança de R$1.000 por ano que é aplicada para que esses estudantes possam sacar ao final do ensino médio. É um dos principais programas sociais aí dessa gestão do governo Lula. Evandro. Obrigado, viu, Janaína? Ótimo trabalho para você. Piperno, que pepino, hein? Olha, eu acho que o TCU, de alguma forma, ele também faz uma sinalização para o Congresso. Porque esse programa e essa forma de aplicação, de injeção de recursos, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Não é que alguém do governo pegou lá, aleatoriamente, ou por iniciativa própria, e falou, olha, vai ser assim, fim de conversa. Não,
E isso foi votado pelo Congresso, inclusive eu já disse aqui, tem o 19 de novembro do ano passado, quando a Câmara, inclusive, aprovou 4 bilhões de recursos. Então, esse programa não foi feito só com base em algum voluntarismo orçamentário, não. Isso passou pela Câmara. Agora, se passou pela Câmara com algum tipo de irregularidade, por que isso não foi corrigido ali? Bom, eu quero